Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao novo capítulo intitulado A Teoria Crítica. Você mesmo do nono ano que está se preparando aí na sua casa para ser um grande crítico do conhecimento, não aceitando aquilo que lhe é imposto sem questionar, sem entender, sem procurar o viés certo para a compreensão do que está sendo colocado para você. Então, hoje nós vamos ver na filosofia a teoria crítica que alavancou muitos conhecimentos e deu notoriedades a vários escritores e pensadores da época, através da criticidade de seus pensamentos e de colocar em xeque tudo aquilo que está acontecendo na sociedade, procurando entender e criticando também as consequências do que está acontecendo. Então, vamos entender o contexto da teoria crítica. Ela tem o surgimento na queda do nazismo. Nesse período tem a ascensão e a burocratização do socialismo, a experiência de desencanto, que não deu certo, a integração do proletariado às sociedades capitalistas avançadas, a hegemonia do capitalismo. O capitalismo toma o poder de tudo e começa a transformar uma sociedade que vai estar pautada agora tanto no capitalismo. Porque nós não podemos entender o capitalismo somente como um fator de ordem econômica, mas também como um fator de ordem social, porque o capitalismo gera a divisão de classes. Nós temos a dialética do iluminismo, vitória da razão instrumental, que nós vamos ver mais à frente o que é a razão instrumental. Essa teoria crítica é a pioneira análise crítica dos meios de comunicação, situa-se no marco da formação das formas de vida contemporâneas, nas quais a mídia ocupa um papel central na integração dos indivíduos ao sistema social e econômico. Na teoria crítica, nós vamos ver uma crítica muito forte à chamada indústria cultural, que é onde está a tecnologia e tudo aquilo que está na moda, que faz do homem uma máquina de reprodução de tudo aquilo que está saindo, de tudo aquilo que está evoluindo, e que faz do homem, da mulher, de todos nós, termos o desejo de nos apropriarmos e de colocarmos a nossa felicidade naquilo que é material, naquilo que está no auge, naquilo que está no bambambam das redes sociais. Então lá, os pensadores do iluminismo acreditavam que quanto mais evoluída fosse uma sociedade, menos frequentes seriam as ações bárbaras. Porém, o desenvolvimento econômico e técnico-científico ocorrido após a Revolução Industrial não trouxe conforto e melhoria de condições de vida para o conjunto da sociedade. A sociedade se desenvolveu, sim, e muito, porém não trouxe conforto. As ações bárbaras não foram diminuídas segundo os teóricos do iluminismo, né? Que diziam que se a sociedade avançasse em conhecimento, as ações bárbaras seriam diminuídas. Nós chegamos em um desenvolvimento econômico e técnico-científico. Gerou foi mais desigualdade social, mais pobreza, por causa da apropriação e do desenvolvimento do capitalismo. Então lá, esse desenvolvimento foi acompanhado de intensa destruição e morte, 2 guerras mundiais, a ascensão de movimentos totalitários e conflitos regionais. De qual século nós estamos falando? Vamos lá, de qual século? Pensou? Século XX, que foi um dos grandes destroços da história, né? Eu já cheguei até a comentar com vocês que o século XIX é marcado pelos grandes pensadores que deram notoriedade ao pensamento filosófico, histórico, geográfico e muitos outros do mundo. O século XIX é conhecido como o século do conhecimento. Já o século XX já foi conhecido o século do destroço, podemos dizer assim no português, bem popular. Porque foi no século XX que nós tivemos 2 guerras mundiais, a Guerra Fria, nós tivemos os movimentos totalitários, o nazismo na Alemanha, né? Que foi o grande totalitarismo, a detenção de todo o conhecimento e a privação da liberdade na Alemanha e também alguns países que eram comandados pela Alemanha. Na teoria crítica, ela se originou na escola de Frankfurt, nesse contexto histórico. Lá eles tentaram compreender como o progresso, em vez de sufocar a irracionalidade humana, foi capaz de intensificar. O progresso era para ser o quê? Para ajudar o homem a ser mais racional, a pensar nas coisas, a querer o conhecimento. Mas o progresso atual, ele foi aumentar a irracionalidade humana, de ser apenas uma máquina reprodutora do sistema que lhe é imposto. Então lá, o que foi a Escola de Frankfurt? A Escola de Frankfurt foi um movimento filosófico, social e político. Nele pode-se ver uma das mais famosas tradições do marxismo. Uma das principais finalidades do Instituto foi estudar a dinâmica das mudanças sociais. A Escola de Frankfurt criou o pensamento filosófico conhecido como a teoria crítica, da qual nós já introduzimos. A Escola de Frankfurt
Acreditava que a teoria crítica social deveria ser abrangente e direcionada para a totalidade da sociedade. Ela devia melhorar nosso entendimento sobre a sociedade ao integrar todos os principais estudos da ciência, como a geografia, a economia, a história, a ciência política, a antropologia e a psicologia. Os membros da Escola de Frankfurt eram peritos em todas essas disciplinas. E, criando essa teoria, eles queriam observar, através dos estudos das outras ciências, como foi que a irracionalidade humana cresceu tanto com o desenvolvimento técnico-científico. Os principais representantes da teoria crítica nós temos Adorno e Horkheimer. Eles refletiram sobre o conceito da razão, tanto da razão reflexiva quanto da razão instrumental. Theodor Adorno foi um dos principais pensadores sociais do século XX. Ele trabalhou em diversas áreas, música, sociologia e filosofia política. Graças ao seu conhecimento de diversas disciplinas, Theodor Adorno abandonou os estudos culturais de maneira mais interdisciplinar do que o fizeram seus colegas. Adorno trabalhou em estreita colaboração e escreveu uma série de obras importantes, como outro membro da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer. Este foi diretor da Escola de Frankfurt por muitos anos. Foi ele que introduziu o termo teoria crítica da sociedade em 1937 no pensamento que estava sendo estudado nesta escola. E assim nasce uma nova teoria. Horkheimer escreveu sobre a crise da razão. Em seu livro A Eclipse da Razão, Horkheimer descreve as diferenças entre a razão objetiva, a razão subjetiva e a razão instrumental. A crise da razão, explorada por Horkheimer, aponta a mudança de uma razão objetiva para a razão instrumental, que se torna o critério nas questões da moralidade. A razão objetiva é o conceito concreto da razão, trata de verdades universais, isto é, fatos que ditam se uma ação é certa ou errada. É a ordem de uma força no mundo que requer uma forma específica de comportamento. É focado no fim, não no meio. Aí no livro de vocês ela pode aparecer como razão reflexiva. Então, o Horkheimer vai tratar no seu livro esse tipo de razão para tentar entender como foi que o homem conseguiu chegar a esse estado de não pensar nas consequências dos seus atos, de aceitar somente o sistema, o capitalismo, a indústria cultural. A razão subjetiva é um conceito abstrato da razão. A razão não é absoluta e sim condicionada por outros fatores, como, por exemplo, fatores econômicos, sociais, políticos e materiais. A razão pode ser modificada e moldada. A razão subjetiva se preocupa principalmente com os meios. Ela adequa os meios para atingir os fins. Segundo Horkheimer, é o funcionamento abstrato do mecanismo de pensamento por classificação, inferência ou dedução. A razão subjetiva é voltada à autopreservação. Nesse contexto, ser razoável significa ser adequado a um propósito em particular, ou seja, ser bom para alguma coisa. Na razão subjetiva, como o próprio nome já fala, tem uma subjetividade. Você precisa ter um propósito, ser bom para algo ou para alguma coisa. Né? Você trabalha para conseguir algo. Você se preocupa com os meios para se adequar até chegar ao fim. E por último nós temos a razão instrumental, que é ligada à razão subjetiva. A razão instrumental é o planejamento dos meios para se atingir determinado fim. Oh, gente, estou com o fio na cabeça hoje. Para se atingir determinado fim, que é o interesse próprio. Tanto a razão subjetiva quanto a razão instrumental, que são voltadas à autopreservação. O empenho para garantir a autopreservação é o único fim. De acordo com a razão instrumental, o único critério da razão é a sua utilidade. Dessa forma, a ideia da verdade passa a depender meramente das preferências subjetivas do indivíduo. Horkheimer afirma que o homem comum afirmará que as coisas razoáveis são aquelas que são evidentemente úteis. Né? E que são úteis hoje para essa sociedade, para a sociedade racional, são aqueles que ela podem comprar, aquilo que podem satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade física. Então lá, a razão humana teria em determinado momento se desvinculado da reflexão, da razão reflexiva, deixado de refletir sobre os fins e os valores humanos, sobre as suas ações, aonde ele quer chegar e os valores que aprendemos ao longo do tempo, e se transformado apenas em um instrumento utilizado como uma finalidade específica, a razão instrumental. E uma das finalidades específicas são como é que eu posso falar? O desenvolvimento do capitalismo através de nossas ações de compras e de querer estarmos sempre com os produtos da moda, por exemplo.
Na sociedade contemporânea predominaria a razão instrumental e não a razão reflexiva. A razão científica seria uma razão necessariamente instrumental, aquela que não fez o homem se desenvolver. A razão, tornando-se instrumental, ficaria facilmente manipulável, servindo de meio para alcançar fins determinados pelo sistema capitalista. Essa manipulação dos indivíduos seria realizada com o auxílio da indústria cultural. Então, se eu deixo de pensar nos meus atos, de pensar nos meios para chegar ao fim, de fazer planos na minha vida para eu poder me desenvolver, de eu ter sonhos na minha vida, foco para poder alcançar, me formar, tal, ter uma profissão, guardar o dinheiro, poupar o dinheiro para poder pagar uma faculdade, poder pagar um curso, pagar algo que possa me agregar um conhecimento maior que vai gerar o meu futuro. Se eu deixo de pensar nisso e querer gastar aquilo que tenho, os meus proventos, tudo com o que está saindo agora, querer estar na moda, com belas roupas todo o tempo, querer me apropriar de tudo aquilo que está saindo na moda, querer estar, por exemplo, em festas, final de semana, roupas novas, como eu já falei, celular novo, computador novo, tudo aquilo que está saindo agora, a minha razão ela passa a se tornar uma razão instrumental, onde eu estou apenas desenvolvendo o sistema capitalista e não estou refletindo, será que realmente eu necessito disso? É uma necessidade ou é para satisfazer o meu próprio ego? Então, quando o homem abandona a razão reflexiva, de refletir sobre seus atos, suas experiências, sobre seus gastos, ele passa para um sistema irracional, onde ele é apenas um reprodutor de um sistema que oprime, e que divide a sociedade, né? Então sejamos detentores desse conhecimento, sejamos detentores de uma reflexão crítica, de um pensamento crítico, para podermos entender o que nós estamos fazendo, para podermos entender o que nós estamos conhecendo. Então, alunos, essa foi a nossa aula. Até mais.